No Momento Amave de hoje, a arquiteta da Amave e uma das responsáveis pela elaboração do Plano Regional de Mobilidade traz informações sobre a audiência pública que será realizada na Amave na próxima semana, dia 25, para a apresentação do plano. Fabiana, quem está convidado para essa audiência e ela faz parte de qual fase de elaboração do Plano Regional, o Plan Mob Alto Vale? Olá, essa audiência pública vai apresentar a proposta final, né, a etapa de proposta de elaboração do Plano Regional de Mobilidade, fechando a etapa de elaboração do plano, que contou com uma etapa de levantamento de dados, um diagnóstico da realidade de toda a mobilidade do Alto Vale, finalizando, então, agora com a proposta de mobilidade para o Alto Vale. São convidados a participar da audiência pública técnicos municipais de planejamento, todos os segmentos, né, da sociedade envolvidos com o setor de mobilidade e toda a comunidade em geral. Fabiana, sobre a elaboração do plano, este documento ele deverá servir de base para que os municípios possam elaborar os planos municipais. Isso está acontecendo? Os municípios iniciaram esse trabalho? O nosso Plano Regional de Mobilidade ele serve de referência para os municípios elaborarem os seus planos municipais de mobilidade. Todos os municípios acima de 20 mil habitantes têm obrigatoriedade de elaborar o Plano Municipal de Mobilidade. No Alto Vale, a gente tem apenas 2 municípios acima de 20 mil habitantes que estão já elaborando ou em fase final de elaboração do Plano de Mobilidade. E os municípios que ainda não possuem vão poder estar usando as propostas contempladas no Plano Regional na elaboração do seu plano municipal. Inclusive, a Amave está oferecendo auxílio aos municípios para a elaboração dos seus planos municipais também. Sobre ainda a elaboração do plano, ele está em fase final, a audiência marca a apresentação do documento, as propostas finais. O que de mais importante foi levantado na região quando se fala de mobilidade e que consta desse documento? Nessa fase agora final de proposta, a gente vai estar apresentando o que a gente propõe realmente de mobilidade para o Alto Vale, pensando assim na mobilidade da região como um todo. Então, a gente tem algumas propostas de intervenções na BR-470, né, que é o nosso principal gargalo, né, de mobilidade para a região. Alguma proposta de integração do sistema viário de toda a região através do fortalecimento das ligações intermunicipais, né, fortalecer as ligações entre os municípios para a gente desafogar um pouco do trânsito que é totalmente dirigido à BR-470, a implantação de alguns anéis de desvio das áreas centrais também, a criação de um eixo regional de ligação ao longo da Estrada da Madeira, onde a gente pode estar priorizando o transporte coletivo, o transporte não motorizado, através da implantação de ciclovias, né, pensando realmente em como a gente pode estar melhorando a mobilidade de toda a região. E esse documento depois vai poder servir de referência, essas diretrizes regionais pensadas para todo o Alto Vale, podem estar sendo incorporadas nas propostas dos planos nos municípios. E o objetivo principal, que é de reunir informações e o diagnóstico de todo o Alto Vale, foi alcançado? Sim, a gente conseguiu contemplar propostas de todos os segmentos de mobilidade, desde transporte individual, coletivo, transporte não motorizado, ciclovia, pedestre, né, vão estar conseguindo contemplar todas as esferas de mobilidade e conseguimos fazer a proposta de uma integração realmente entre os municípios e que possa estar servindo realmente de referência. A gente tem algumas diretrizes, algumas metas também a ser alcançadas e que os municípios possam estar utilizando depois. Então, é importante assim a participação de todos nessa audiência pública, que a gente pode estar validando essa proposta e até já acolhendo maiores sugestões para a proposta. Lembrando, então, que a audiência pública que marca o encerramento e apresentação da proposta final do Plano Regional de Mobilidade acontece no próximo dia 25, na Amave, na parte da manhã, com início às 9 horas. Mais informações podem ser obtidas através do telefone 4735314200.